Você sabia que Máquia, o filme de fantasia japonês que estreou em 2018, tem uma conexão temática poderosa com Game of Thrones? Não é cópia, não é referência direta, mas existem sim elementos tão, mas tão parecidos que muitos fãs, inclusive eu, perceberam, tá? Hoje eu vou te mostrar com calma e sem invenções o que realmente aproxima essas duas obras. Dias atrás, eu assisti o anime Máquia, When the Promised Flower Blooms, que estreou em 2018, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de ver esse filme. Afinal, quando se fala de anime, o catálogo é gigantesco. Bem, galera, Máquia é essencialmente um drama sobre a maternidade, isso mesmo, numa situação extrema e emocionalmente devastadora. Esse é o tema central da história e é, sem dúvida, muito comovente. Eu mesma me emocionei e até chorei, é sério. Apesar de Máquia ser um anime com uma estética bem delicada, ele fala de dor, fala de perda e de conflitos brutais. Mostra que as guerras destroem famílias e identidades, combinando aí fantasia com realismo emocional. Mas aí, de repente, eu me dei conta de que o anime me lembrou muito uma série, a Game of Thrones, e descobri que sim, existe sim uma relação temática, mas presta atenção, não é direta e nem oficial, tá? Entre Máquia, de 2018, e Game of Thrones, que estreou em 2011 e ficou em cena até 2019. Vamos começar pelo ponto mais impressionante, o povo que monta os dragões. Em Máquia existe um grupo humano chamado Montadores de Renato. Eles montam criaturas gigantes aladas usadas como arma de guerra. Se você pensou nos Targaryen, é isso mesmo. Assim como os dragões em Game of Thrones, os Renato definem o poder, a cultura e o destino de um povo. Quando essas criaturas começam a desaparecer, o povo que dependia delas também entra em queda. Tanto em Máquia quanto em Game of Thrones, vemos o mesmo padrão. Quando as criaturas mágicas desaparecem, as civilizações entram em declínio. Em Máquia é a doença dos Renato. Em Game of Thrones é a extinção temporária dos dragões. A perda dessas criaturas representa o colapso da força militar e da identidade dessas culturas. Nos dois universos, as criaturas não são apenas símbolos, elas são usadas como armas. Os reinos tentam controlar, capturar ou usar essas forças para dominar os outros povos. É a fantasia servindo à geopolítica, uma marca forte entre as duas obras. As duas produções, elas não compartilham produtores, roteiristas ou até mesmo os seus universos. Porém, muitas pessoas e muitos críticos observaram esses paralelos fortes entre as duas obras. Os temas em comum envolvem conflitos políticos e guerras entre reinos. Tanto em Máquia quanto em Game of Thrones, eles exploram a disputa de poder entre nações, as alianças, invasões e, olha só, a instrumentalização de povos raros, de gente muito pra lá de especial. No filme, a protagonista Máquia pertence aos Lorth, descritos como uma raça mística que pode viver por centenas de anos. Um povo aí praticamente imortal, cujos fios de cabelo quase brancos são muito cobiçados por um reino humano que deseja aí controlar a sua linhagem. Os Lorth possuem longevidade sobrenatural, uma aparência etérea e habilidades especiais, como tecer o ibiol, que é um tecido que registra as suas memórias. Eles vivem como um povo isolado e mantêm aí uma aura espiritual, sobrenatural. E aí você lembra, óbvio, de Game of Thrones.
Não tem como negar que os Lorth se parecem muito com os Targaryen de GOT. Não é uma cópia, mas o paralelo, minha gente, é muito forte. Além disso, em Game of Thrones, as questões de maternidade e filhos também aparecem como motivação política. Aí eu estou me referindo àquela personagem, a Cersei. Surge aí como um dilema moral no caso da Daenerys, e existem também os laços que influenciam o destino dos personagens. Ambas as obras usam aí os laços familiares para falar, para abordar aí a questão de poder, de perda e também de sacrifício. Em Máquia temos o conflito da guerra. O reino inimigo invade a terra do povo Lorth para conquistar a sua imortalidade. Isso aí desencadeia destruição, genocídio, perseguição de uma raça, algo que lembra o clima de brutalidade, guerra e perseguições também presentes em Game of Thrones. Tá lembrando aí? Há um contraste doloroso entre os seres especiais, ancestrais, os Lorth, com a sua especial longevidade, e os humanos mortais, o que conta sobre desigualdade, medo do diferente, ambição por poder e dominação, como muitas outras tramas de fantasia sombria. Em Máquia, o povo Lorth é perseguido por causa de sua longevidade e beleza. Eles têm assim enormes cabeleiras brancas, loiras, muito claras, né? Vistas como vantagens políticas. Em Game of Thrones também existem as linhagens especiais, como os Targaryen e outros povos antigos, que também são temidas e usadas ou perseguidas. Em ambas as histórias, a diferença vira motivo de exploração. Aqui está um ponto fundamental, olha só. As duas obras usam fantasia não para escapar da realidade, mas para aprofundar os temas humanos. Em Máquia se fala muito da maternidade, de perda e o peso do tempo. Game of Thrones fala de ambição, fala de família e política. Mesmo com dragões e magia, o que realmente importa, você percebe, é o drama humano. Tanto o mundo de Máquia quanto o de Westeros são formados por povos diferentes, com culturas e interesses próprios. Isso acaba criando conflitos, muitas tensões e histórias entrelaçadas que enriquecem as duas narrativas. E aqui vai o ponto mais importante. Apesar das semelhanças, Máquia não tem inspiração confirmada em Game of Thrones. Não existe nenhuma entrevista, artigo ou registro que mostre que Maria Okada, que é a diretora e a roteirista, se baseou na obra de George R.R. Martin, né? Lá de 1990. Mas, gente, a semelhança temática é tão forte, tão bem construída, que parece até conversa entre os universos. Por isso, tanta gente sente que Máquia tem aquela energia de Game of Thrones. O peso da guerra, a queda dos povos, criaturas míticas e o impacto emocional que atravessa a fantasia para atingir a gente direto no coração. Duas obras diferentes, mas conectadas pela maneira como usam a fantasia para falar da humanidade, para falar da gente. Eu particularmente gostei, eu sou fã de carteirinha de Game of Thrones. E quando eu vi Máquia, agora pela primeira vez esse ano, eu fiquei muito bem impressionada. O filme é muito bom e vale a pena, moçada. Vai lá no catálogo dos animes, procura Máquia 2018 e assiste, não perca. E olha, senta o dedo aí no curtir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ativa o sininho das notificações e manda para aquele seu amigo que é fã de anime e não tinha percebido essa semelhança, tá? Vamos levantar essa questão aí. Galera, valeu pela companhia e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.